Meu nome é Guilherme Girol, né? Faço parte da empresa Sanova, Soluções para Gestão da Água. E em parceria com a Bentley, a gente está bolando uma série de webinars. Hoje é o primeiro episódio dessa nossa série, que nós denominamos Engenharia na Prática, tendo como primeiro tema como os projetos podem dar errado. Para quem conhece um pouquinho essa Nova, sabe que a gente atua focado na área do saneamento, né? Nós já temos aí 12 anos de mercado, e a ideia é nós trazermos também temas para esses webinars também voltados para o mercado de saneamento, tais como perdas de água, eficiência energética, performance, gestão de ativos e tudo mais, mas a gente também quer intercalar alguns assuntos de cunho mais genéricos, mais amplos, tais como esse assunto da parte de projetos, a parte também educacional, de ah, alguma coisa na parte de legislação. Então, quem for interagindo aqui conosco nesse nosso evento e também nas nossas redes sociais, quiser sugerir também temas para a gente abordar, fiquem à vontade. A ideia é nós fazermos um encontro mensal, então provavelmente agora para o começo de junho a gente já vai ter um segundo evento. Em breve também divulgaremos o tema e faremos as divulgações da mesma forma como nós fizemos nesse primeiro evento. Então fica esse convite aí para todos participarem. Então, eu faço parte hoje da empresa Sanova, Soluções para Gestão da Água. Nós já estamos aí no mercado, vamos completar 12 anos agora nesse mês de maio de 2021. O nosso foco hoje é o mercado do saneamento, mais especificamente sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, para trabalhar na gestão de perdas, na eficiência energética, projeto de setorização, consultoria, serviços nessa área. E dentro do nosso pool de atividades e de atuação, nós, em 2013, né, firmamos uma parceria com a Bentley na parte de representação de soluções e softwares, mais voltados hoje para a linha da softwares open flows, né, como é chamado hoje, na parte de simulação hidráulica para rede de água, esgotamento sanitário. E então essa parceria nós já estamos em breve completando em uma década, e então a gente está bem satisfeito aí com o início, né, desse evento aqui. Então, para a gente começar as nossas discussões, eu vou apresentar rapidamente aqui a nossa equipe, o nosso time que foi convidado para esse primeiro evento, e vou pedir para o pessoal também fazer uma rápida apresentação pessoal, profissional. Então, Anderson, está na escuta aí conosco? Alto e claro. Opa, Anderson, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Meu nome é Anderson Mancebo, tá? Eu sou engenheiro de software. Eu trabalho na Bentley desde 2011, tá? Diretamente com o ProjectWise. Eu sou consultor sênior na Bentley relacionado ao ProjectWise, né? Trabalhando nos mais diversos clientes, né, no Brasil, no exterior, com implantação do ProjectWise, com suporte, com novas funcionalidades e etc. Aí a gente vai aqui tentar contribuir o máximo com as informações que a gente tem de experiência, do que a gente já viu, do que a gente já lidou, do que a gente encarou, né, nesses quase 10 anos de Bentley aí. Ok, Guilherme? Ok, Anderson, obrigado aí pela tua fala. Passo a bola agora para o time mineiro aí, da pessoal da Quetra, Rotelo, tá na escuta? Opa, tudo bem? Tu não escuta? Então, faz uma apresentaçãozinha rápida aí, Rotelo, por gentileza. Beleza. Prazer, Rotelo, né? Rotelo Guerra, sou fundador e diretor aqui na Quetra, especialmente na área de consultoria de ERP, principalmente na área de TOTS, Proteus, e aí tem uma vivência maior na área de mineração, de engenharia,
e indústrias, né, onde a gente realiza várias implementações do ERP, Proteus e SAP também, né, em diversos clientes. Estamos há quase 10 anos já com a Quetra e atendendo todos os estados brasileiros quase, e até mesmo fora do Brasil. E vamos bater um papo aí para falar um pouco das nossas experiências aí, do que a gente já enfrentou nas implantações, na gestão do projeto, e entender e tentar ajudar aí a todos que estão participando. Bacana, Rotelo. Obrigado aí pelas tuas palavras. Diego, só falta você agora. Diego, na escuta. Agora sim. Obrigado, Guilherme. Opa. Obrigado pela apresentação. Vamos lá, eu sou o Diego Lemos, sou um dos diretores aqui da Quetra Soluções Inteligentes. Sou engenheiro da computação com mais de 15 anos aí de experiência de mercado e quase na totalidade desse período trabalhando com desenvolvimento, implantação e sustentação de sistemas, soluções na área de projetos, engenharia, mineração. Falando um pouco mais sobre a Quetra, nós somos uma empresa de consultoria com quase 10 anos de mercado. Nós provemos soluções, aí, temos essa parceria também com a Mentor na parte de serviços de Project-Wise. A Quetra em si, ela provê soluções na parte de gestão, otimização de processos, para poder implementar e sustentar essas tecnologias. Tá? Os conhecimentos que nós temos hoje, basicamente, assim, nós somos especialistas em Project-Wise, Proteus, como o Rotelo já bem citou agora há pouco, desenvolvimento também de soluções web, mobile, integrações de sistemas também nós atuamos bastante. E as nossas séries hoje são em Belo Horizonte, em Vila Velha, mas igual o Rotelo também já havia comentado, nós atuamos em todo o território nacional e na América Latina. Situações como Colômbia, Estados Unidos, estamos entrando em projeto agora no Chile, e aqui no Brasil, a gente pega desde o norte, Amapá, aqui São Paulo, Minas, Espírito Santo, Paraná, são alguns locais que nós atuamos sempre nessa parte de projeto. Então, provemos soluções que apoiam nessa parte de gerenciamento de projetos. Bacana, Diego. Obrigado aí pela tua fala também. Então, time devidamente aí apresentado para todos os nossos espectadores. E antes da gente entrar propriamente ali no nosso tema, né, como que os projetos podem dar errado? Então, a ideia é a gente elencar alguns fatores dentro da parte de gerenciamento de projetos que eventualmente causa algum tipo de problema, atraso em cronograma, de custos, riscos e tudo mais. Mas, eventualmente, quem está participando aqui do nosso webinar nunca ouviu falar ou não tem a noção exata do que é um projeto, né, no termo mais técnico da palavra, do conceito, a gente trouxe aqui alguns slides, algumas figuras, só para a gente dar uma rápida contextualizada aqui para vocês. Tem uma definição do PMBOK, que é o The Project Management Body of Knowledge, que é o conhecido PMBOK, que é tipo a nossa ABNT ou alguma normativa que delibera sobre boas práticas na parte de gerenciamento de projetos, né? E ele define que um projeto é caracterizado por um esforço temporário, né, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Como assim, Guilherme? É um esforço temporário? Vamos dar um exemplo mais simples possível. A reforma de uma casa. Você vai reformar a tua casa, você vai reformar o teu apartamento. Isso é um projeto. Ele tem um início, meio e fim. É um esforço temporário que você vai estar empregando para poder reformar a tua casa, o teu apartamento, para você criar um produto, um serviço, um resultado, né? Então, estou reformando para poder modernizar minha sala, estou reformando para poder criar móveis planejados na minha cozinha, na minha sala, no meu quarto. Então, é um projeto, ele é caracterizado, a grosso modo, dessa forma, né?
E ali nós temos uma figura que eu tirei do Log do Arte, que é uma das ferramentas que nós utilizamos para gerenciar projeto, a parte principalmente de cronogramas, que nós temos ali umas fases de entrada, então, qual é a ideia, que projeto que eu vou executar. Geralmente um projeto ele é composto ali por 3 fases, uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase final. E dentro dessas etapas do projeto nós temos processos no início, no meio e no fim. Ali nós temos alguns desses projetos, termo de abertura, declaração do escopo, o progresso do projeto, as aceitações do projeto, a aprovação final, a entrega para o cliente, até que você chega no produto, né, no produto final ali para aquilo que você tá entregando. Então, seja um estudo de abastecimento de água para uma cidade, seja um projeto de uma ponte, ou seja, a obra de uma ponte, ou um estudo de simulação hidráulica. Então, tudo isso, no final, gera um produto, gera um resultado, e ali a gente finaliza, né, propriamente dito, o projeto. Aqui tem uma outra figura bem bacana, que mostra um ciclo de vida, né, de um projeto, para o pessoal ter uma ideia. Então, nós temos ali uma fase chamada iniciação, em que o projeto ele efetivamente começa. Então, nessa fase de iniciação, você vai, né, como o próprio nome diz, você vai começar o projeto através de documentações tais como um termo de abertura de projeto, que é como se fosse um sumário executivo que você vai listar ali as principais características do teu projeto, nome do projeto, nome do cliente, os objetivos desse projeto, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, um macro cronograma dessas atividades, quais são os riscos envolvidos, quais são as partes interessadas, os stakeholders que vão nortear ali, que vão transitar dentro do teu projeto, quem é o gerente de projeto, quem é o patrocinador do projeto, quem que está botando grana ali. Então, nessa fase de iniciação, um dos principais, né, documentos seria esse termo de abertura de projeto. Depois você passa por uma fase ali de planejamento, e perceba que esse planejamento ele ocorre quase que do começo até o final, né, do ciclo de vida do projeto. Porque uma coisa que a gente geralmente aprende no projeto é que você tem uma certeza que os projetos eles vão mudar. Aquilo que você planejou no começo, ele certamente não vai ser igual ao que vai ao final, né, da jornada dele. Então, a função de um gerente de projeto, que é a pessoa que vai coordenar um projeto de forma efetiva, que vai fazer todo o gerenciamento, ele tem que ter a capacidade de, no meio do caminho, planejar, replanejar, reorganizar ali as ações para que o projeto possa sair, né, dentro daquilo que foi combinado inicialmente lá com o cliente. O que é combinado lá desde o cliente? Uma licitação que você ganhou dentro de um órgão público e lá você tem todos os entregáveis. Aquilo está combinado, está assinado, está acordado, você vai ter que entregar aquilo ali para o cliente, né? Então, a gestão do projeto ela tende, né, a garantir essa entrega lá no final. Aí você tem uma etapa de execução, propriamente dita, do projeto. A execução ela vai depender do tipo de... É uma obra, é um desenvolvimento interno no escritório de engenharia, então vai depender muito ali do que vai ser feito. Você tem depois uma etapa de encerramento desse projeto, que basicamente é aquilo que você vai entregar para o teu cliente, os teus projetos, os teus memoriais, os teus relatórios, enfim, tudo que você precisar entregar para o cliente que foi acordado. Documentos de lições aprendidas, né? Aquilo que deu errado, aquilo que deu certo no projeto, você também documenta isso na parte de encerramento. E a gente tem ali uma linha vermelha que permeia ali do início ao fim, que é o controle, que você tem que estar todo momento, né, em paralelo, né, planejamento e controle, você tem que estar toda hora atento a mudanças, a aspectos que podem mudar no meio do teu projeto. E essas são as 5 fases que nós temos de um projeto. E aqui na Ação Nova, por exemplo, nós
todos os nossos projetos, dos mais simples aos mais complexos, as 5 primeiras pastinhas dos nossos projetos é iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Ali a gente tenta sempre, né, manter um padrão, né, desse desenvolvimento. Aqui nós temos uma figura, agora trazendo algumas imagens. Quem aí já estudou ou já fez algum MBA em gerenciamento de projeto ou já estudou a fundo, tenho certeza ali que o Rotelo, o Diego e o Anderson já devem ter visto essa figura em algum momento da sua vida. Isso, na verdade, vai casar perfeitamente com o top 3 dos principais problemas de projetos. Nós vamos chegar, não vamos dar um spoiler agora, que é o seguinte: você tem ali a primeira imagem, você tem ali a imagem de um balanço e é como o cliente explica: olha, eu quero um balanço assim, assado, cozido, melado, verde, amarelo, roxo. Ele explicou como é que ele queria o balanço. E aí você começa como que você entendeu a mensagem, né? Como que o gerente de projeto entendeu, então um balanço um pouquinho diferente. Como é que o analista projetou o balanço. Como que o programador codificou o balanço. Tem um pessoal que não gosta de programar, advogado e programador, né? São as duas piores raças que o pessoal geralmente não gosta de trabalhar nos projetos. Como que o consultor descreveu o balanço, como que foi documentado, ou seja, não teve documentação nenhuma do projeto, como é que ele foi instalado, como que ele foi cobrado. Então, né, foi pedido um balanço simples e foi cobrado do cliente lá uma montanha-russa, né? Como é que ele foi suportado e o que realmente o cliente queria, né? Ele só queria ali um pneuzinho com uma corda amarrada para ele poder balançar e brincar, né? Então, essa figura ela é muito emblemática porque ela vai mostrar um pouquinho mais para nós um dos principais problemas, né, na parte de gerenciamento de projeto. Mas chegaremos lá. Essa também é uma outra imagem bem simbólica, né? Você digita aí no Google erros em projetos, erros em obras. Essa imagem dessa escala ela aparece aí em praticamente todas as pesquisas. Então, ilustrando um pouquinho algumas peripécias aí da engenharia. Essa aqui é uma ciclovia, a ciclovia Tim Maia, que desabou no Rio de Janeiro em 2016. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Ela causou a morte de 2 pessoas, né? Foi uma obra trágica ali na região do Rio de Janeiro. E, na época, né, foram apuradas algumas informações que houve ali irregularidades e descumprimentos de norma de segurança e também do próprio processo licitatório, né? Trazer aqui rapidamente, tem uma colinha aqui, né? Tivemos ali, de acordo com a perícia, né, dos engenheiros e tudo mais, falha na elaboração de projeto, foram negligenciados alguns estudos preliminares oceanográficos dos efeitos de ondas sobre a estrutura da ciclovia. A Fundação Instituto de Geotécnica, GeoRio, não tinha experiência para licitar e fiscalizar uma obra dessa complexidade. No próprio termo de referência da licitação, não foi exigida uma experiência da empresa nesse tipo de estudo, porque eles acharam que iam restringir muito a participação. Então, essa é uma coisa que a gente se depara muito com clientes. Às vezes o cliente ele quer comprar lá um equipamento, mas se eu especificar muito um equipamento X, não vai aparecer ninguém na licitação. Bom, então se você abrir muito também, vai entrar qualquer porcaria para você comprar, né? Depois quem vai ter essa bucha é você para poder resolver. Mas, enfim, também foram levantadas evidências de que normas técnicas também não foram seguidas. Então, assim, uma série de erros, sucessão de erros que levou, né, à morte de 2 pessoas nessa ciclovia. E aí, o pessoal às vezes foi uma fatalidade, foi um erro que aconteceu, mas sendo bem gerenciado, né, o projeto, a ideia é que isso não ocorra, né?
E uma outra imagem aqui, só para a gente fechar essa parte de desabamentos, né? Esse é um edifício que ele caiu, né? Ruiu em Medellín, na Colômbia, em 2013. 12 pessoas morreram nessa queda desse edifício. E aí, né, na época foram levantadas informações que a parte estrutural do prédio não foi muito bem feita. E aí, se vocês perceberem na figura, caiu uma das torres do edifício, que é a Torre 6. Depois, alguns meses depois, eles tiveram que demolir a Torre 5 e depois tiveram que demolir o prédio inteiro porque não tinha mais condições. Então, alguns pequenos erros, né, de obras e de projetos acabam culminando aí em perdas de vidas, recursos sendo jogados fora, então é bem complicado. E para puxar um pouquinho também a sardinha para o nosso lado, né, também trouxemos uma imagem de um vazamento de água. Também podemos afirmar, dependendo em certas situações, as perdas de água, nos vazamentos que nós temos na nossa infraestrutura hoje das cidades, parte delas também há uma negligência das operadoras em não ter um trabalho, um projeto, uma ação efetiva e contínua na parte, né, de perdas de água, e acaba aí gerando também sempre efeitos mais reativos do que proativos, tá? Então, essas aqui são algumas figurinhas que nós trouxemos para ilustrar um pouquinho esse nosso bate-papo. E aqui chega talvez o slide que é mais impactante aqui, e aí eu vou pedir a ajuda dos nossos colegas aí para poder interagir conosco. Essa daqui é uma pesquisa feita pela PMA Survey em 2014. Poxa, mas 2014 é tanto tempo assim? Pois é, porque foi a última pesquisa que esse órgão fez. Depois, não sei por quais motivos, essa pesquisa não foi mais realizada. Eu até deixei esse PDF nos materiais para vocês fazerem download. Uma daquelas bolinhas azuis ali que o Rodrigo comentou ali na tela de vocês, tem esse material para download, em que foi uma pesquisa realizada com cerca de 400 empresas, Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, França, Estados Unidos, mas a maioria esmagadora de empresas no Brasil, de diversas áreas. E perguntaram para essas empresas, né, quais são os principais problemas que vocês enxergam em projetos. E ali nós elencamos os 15 principais problemas, e o primeiro é justamente aquele nosso slide da árvore do balanço, que é a questão de problema de comunicação, né? 68% das empresas entrevistadas, elas relataram problemas na parte de comunicação. E aí eu passo a palavra aí para quem quisesse fazer alguma contribuição. Problema de comunicação em projeto, realmente é alguma coisa que é realmente assim tão complicado, gente? O que vocês acham? Bom, Guilherme, sem dúvida, né? Quando você não tem a comunicação entre as partes, né, entre as áreas, principalmente na aprovação de um documento, na elaboração de um documento, num fluxo de um processo que tenha sido definido, né? Isso pode colocar em risco aquele documento. Você tem, às vezes, um certo gargalo na forma como os processos são pensados hoje, onde um documento ele fica parado muito tempo numa revisão interdisciplinar, se a gente pode dizer assim. Então, o que acontece? Um documento, um plano piloto, por exemplo, que foi desenvolvido por uma área topográfica, alguma coisa assim, ele precisa passar pela parte de estrutura que está lá em engenharia civil, e isso fica parado, e ninguém sabe. Eu vou mandar um e-mail, o e-mail às vezes
Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que os e-mails, as coisas funcionam muito melhor do que algum tempo atrás, mas às vezes a pessoa não vê, passou desapercebido e fica aquilo parado. Exatamente. Então, assim, a própria falta de você ter uma ferramenta que te ajude nisso. Algo que você possa facilmente acessar, clicar e verificar, peraí, o que está parado? Ou o que depende de mim? Né? Eu costumo falar muito nos treinamentos do ProjectWise, quando a gente vai fazer treinamento, que a gente se policia para todo dia de manhã, a primeira coisa que a gente faz, seja no escritório, seja remoto, seja onde for, né? A gente liga o nosso computador e acessa o nosso Outlook. É a primeira fonte de informação que a gente olha. Peraí, tem alguma coisa para eu fazer? Tem alguma coisa na minha lista aqui para eu fazer ou não? É interessante quando você tem um ProjectWise implantado numa estrutura, numa companhia, em todo um processo, que você tenha esse hábito também. Você pode ter um link na sua área de trabalho que você vai clicar, peraí, tem alguma coisa para eu fazer de ontem para hoje? Será que alguém resolveu trabalhar de noite e liberou alguma coisa para eu fazer? Tem alguma coisa que depende de mim? A pessoa facilmente clica ali e vai conseguir ver se tem alguma coisa pendente com ela, entendeu? E da parte de comunicação, só para depois passar para o pessoal da Ketra também, eu aprendi isso dentro dos nossos estudos nessa parte de projetos e do MBA também que a gente fez aí um tempo atrás, e que me marcou muito, que é comunicação aquilo que o outro entende. Então, não adianta eu chegar e dizer, não, mas eu falei isso para você, não, mas eu entendi que você me falou isso. É a história do balanço. Eu achei que o balanço era de madeira, mas era um balanço de pneu. Eu entendi que era um balanço de pneu. Isso é bem complicado. E quando a gente fala também nessa parte de comunicação, até para o pessoal entender, a comunicação não só de você estar cara a cara com a tua equipe, conversando com eles todo dia, é você ter esses fluxos, né, como o Anderson comentou, de aprovações de documentação, você ter um canal por e-mail, por WhatsApp, videoconferência, ligação telefônica, reunião no cliente, e esse contato e essa checagem permanente da informação, pô, é isso mesmo, foi isso que eu entendi, realmente é isso para fazer. Isso, se não tem um processo bem definido, né, você acaba depois estourando o quê? Lá no item, cadê aqui? Item 3, não cumprimento dos prazos, né? Diego, Rotelo, alguma contribuição aí também? Sim, eu vou dar um exemplo da prática nossa, né? Nós fomos realizar uma implantação de um ERP fora do Brasil, na Colômbia, e começamos a implantação no Brasil remotamente, né? O primeiro problema de comunicação não foi assim tão grave, né? A gente conseguiu sanar esse problema muito rápido. O problema maior que nós tivemos, né, quando a gente foi para lá para treinar e incentivar o pessoal a usar o sistema depois de implantado, foi a resistência da mudança. Todos eles estavam muito resistentes à mudança, porque é um ERP muito grande sendo implantado, integração de todas as áreas, né? A gente estava integrando compras com financeiro, com estoque, com a contabilidade em si, e essa foi a maior dificuldade que a gente teve, né? E também outra dificuldade que a gente teve também foi pouco recurso, né? Recursos humanos insuficiente para o tamanho do projeto, né? Porque no início o cliente sempre, vamos colocar, você vai ser responsável por isso, isso e isso. Então é pouco recurso para muita responsabilidade. E a gente só conseguiu sanar isso depois que a gente nós convidamos novamente a parte da alta definição, da alta administração, perdão, para uma nova reunião, para definir novas responsabilidades. E essas responsabilidades foram novamente distribuídas. Só assim a gente conseguiu finalizar o projeto. Claro que teve a parte do prazo também, foi um pouco mais alongado, porque
por conta desses outros problemas que a gente foi enfrentando, né? Mas só conseguimos resolver mesmo depois que a alta administração veio, nós fizemos outra reunião, colocamos responsabilidades, definimos o escopo correto novamente, e aí vamos dizer, os empregados se sentiram mais, mais seguros para utilizar o sistema. Só depois disso que a gente conseguiu seguir. Eu tenho uma situação já um pouco contrária, um caso vamos dizer assim, um caso bom, um caso de sucesso, vamos dizer assim, foi até com relação à implantação de ProjectWise, ao contrário do que o Roberto falou, a gente teve bastante envolvimento da gestão. Isso é o fator fundamental, cara. Quando a gente não tem os sponsors alinhados no projeto, quem está patrocinando, comprando a ideia e garantindo que todos estejam na mesma direção, se isso não acontecer, normalmente ou o projeto vai dar errado ou vai custar muito mais, seja em tempo ou em valor, né? Isso é fato. E são interações simples. Não estou falando de algo muito complexo, não. Garantir que a diretoria só esteja presente, ouça, porque ela não tem que estar presente só no discurso quando é chamado, não. Tem que estar sempre escutando e dando pontualmente alguns feedbacks quando necessário, dando direcionamento. Isso é muito... Quando a equipe inteira percebe essa participação da gestão, da diretoria, da gerência, enfim, quem estiver patrocinando o projeto, isso é fundamental. E nesse caso em específico, foi uma implantação de ProjectWise, é um projeto de investimento, uma planta muito grande, um projeto que a gente está falando aí na área de mineração. O envolvimento era, mais de 15 projetistas, não sei, mais de 100 fornecedores que forneciam equipamentos ao projeto. É um projeto muito complexo, onde envolvia muito processo, muito detalhezinho de processo a ser implementado numa ferramenta para ter controle. Bom, a gente só consegue fazer isso dando certo se tivesse assim, não. Tem muita conta que não vai se fechar e não vai atingir o resultado que a gente espera. E essa visão a gente pode analisar esse projeto tendo duas perspectivas, né? Avaliando o projeto de implantação do sistema, então a gente está falando de algumas dificuldades de implantação do sistema, mas a gente também pode falar sobre as dificuldades do projeto em si, da obra, da construção, que foi até um dos fatores que o ProjectWise veio para resolver. Situações, acho que, não sei se alguém aqui já teve experiência de projeto, de obra de grande porte, situações muito comuns de ter. Enquanto um projeto está em andamento, às vezes um documento já foi projetado, já foi finalizado, foi submetido à execução da obra, mas quando a gente está falando de várias engenharias, vários projetistas trabalhando ao mesmo tempo, é muito comum, apesar de não dever, mas é comum desses documentos sofrerem revisão. Isso é um grande problema de comunicação que pode ocorrer quando você não tem uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de controle que possa resolver as situações. E lá, né, como não é diferente, acontece, e a gente usou muito o ProjectWise, e foi uma parte do processo que a gente utilizou o ProjectWise nesse ponto para tentar resolver essa questão. Então, tinha documentos que eram projetados e já eram, através do fluxo de trabalho, era submetido para as empreiteiras corretas, as que deviam executar a obra. Eventualmente alguma outra projetista, talvez algum consultor, algum especialista que vai numa obra de um duto, então fazer alguma consideração específica que necessitava uma revisão. Como fazer para que todo mundo seja devidamente comunicado na hora certa, evitando retrabalho, evitando prejuízo, porque o prejuízo nesse caso é jogar a construção abaixo e fazer de novo.
Então, isso foi um grande case, um grande exemplo, que foi um desafio de projeto. Aí a gente pode elencar, dentro desses problemas que você trouxe para nós, Guilherme, comunicação seria um grande problema, a questão de retrabalho, que está citado ali embaixo. São dois grandes problemas que nós trouxemos e conseguimos, fomos efetivos. Não eliminou o problema, porque acho que isso é um risco de projeto. Isso é muito difícil você eliminar, mas a gente, através de uma ferramenta de controle bem implementada, com o apoio da alta gestão, a gente consegue mitigar muito esses problemas que a gente tem. Eu tenho um exemplo, mas acho que vou deixar vocês falarem um pouco, depois, dando tempo, eu cito outros exemplos aqui, de alguns casos importantes. Não, bacana, Diego. Dá para ver que realmente assim as nossas visões elas estão alinhadas, e tenho certeza que quem está participando aqui também, eventualmente ou gerencia um projeto ou já participa de projetos, e tenho certeza que compactua da nossa mesma visão aqui de que a comunicação ela é realmente algo bem crítica, né, dentro de um projeto. Falando de mais alguns itens ali rapidamente, nós temos ali o item 2 e o 4, né, escopo não definido adequadamente e mudanças constantes de escopo, né? Você começa o projeto dizendo que vai fazer isso, o cliente pede para você fazer mais uma coisinha ali. Isso é clássico, né? E aí, como nós que fazemos os projetos para o cliente, você não quer deixar ele insatisfeito. Poxa, mas é só mais aquela coisinha, é só mais aquele negocinho. Isso em termos, digamos assim, técnicos, né, de gerenciamento de projeto, ele não é bem visto, porque tem visto no sentido que é você entregar algo a mais que não está combinado. O teu contrato é para você entregar A, B e C. Então, você vai ter que entregar A, B e C, e não é para entregar o D, vai entregar esses três. Mas nós sempre queremos estar do lado do cliente, fazer mais um agrado, pensar que daqui a pouco aquele extra que você faz, depois ele te credencia para você pegar um projeto maior com ele, você tem uma carta na manga. É mais ou menos assim, né, que geralmente a gente trabalha. Olha, esse desafio, eu vou falar muito da nossa área, em projetos de desenvolvimento de software, implantação de sistemas, isso quase todos os projetos ocorrem, né? E é um grande desafio resolver essa questão que você citou agora, Guilherme. Saber até que ponto a gente pode ceder, ter uma visão, vamos supor, isso não gera custo, querendo ou não, porque se envolve mais tempo é dinheiro, é custo. Até que ponto esse custo entra como uma questão mais comercial, ou vale a pena entregar um pouco a mais que isso vai trazer resultado lá na frente, e quando você vai te dar um tiro no seu pé. Porque acontece, a gente às vezes entrega mais, e isso vira um compromisso, que isso pode gerar um problema para você lá na frente, que às vezes você não mensura isso direito. Que envolve dentro da disciplina do PMBOK, é a gestão de mudança, né? Você tem que controlar isso muito bem. Você tem que ter fazer uma análise bem criteriosa disso que você vai fazer a mais, ou até mesmo fazer a menos, que é importante fazer a análise que você entrega a menos, que isso pode também gerar um problema para você lá na frente, o que você está mudando. E aí o mais importante, volta no primeiro ponto, né? A comunicação, porque eu já vi isso acontecer demais. Você negocia com alguma pessoa ali do projeto, não importa que tipo de projeto que é, desde projeto de sistemas ou outro tipo de projeto da área de que vocês atuam, você negocia com uma, só que aquela pessoa, às vezes, ela nem é tomadora de decisão, ou mas ela precisaria, tinha que ser uma decisão colegiada, muitas das vezes, e você não comunica, você não documenta. Puta, isso lá na frente também vira um tremendo de problema. Aí vem a gestão de mudança com a comunicação. Esse é um desafio. Sim? Diego, nós já vimos isso na prática muitas vezes, né? Então, assim, nós trabalhamos diretamente com isso. Mas, assim, eu acho interessante falar aqui também que é o seguinte, esses problemas, eles nunca vêm sozinhos, né? A questão do escopo, ela está relacionada à comunicação, que está relacionada a não cumprimento de prazo, que está relacionada a outra. Eu acho fundamental, apesar de ser praticamente a última, a 15, a 15ª aí, né?
que é a questão do sponsor. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, dentro da empresa. Então, assim, se você tem um patrocinador bom, ele vai definir, olha, o meu escopo dessa implantação vai ser definido por A, B, C. A, B e C vão conversar com as suas equipes e vão trazer para a gente o que a gente vai implantar. Não adianta nada quando a gente chega. Já vimos muito isso também. Diego está aqui, já participou muito por isso. Acho que o Rotelo também já deve ter participado, você mesmo deve ter participado em outras coisas. Que é você estar numa reunião, de repente, vou falar até mais simples mesmo, cai alguém de paraquedas ali que nunca apareceu naquele... mas na empresa tal era assim. Tudo bem, a empresa tal não é assim, não é aqui. Aqui a gente está seguindo isso, né? Aqui nós vamos seguir dessa forma porque foi definido assim. Então você vai ter que mudar também. Né? Não, e então, aí eles enxergam isso como negativo, né, Anderson? E aí você cria um inimigo dentro do projeto, é o cara que vai você tem que sabotar o projeto, isso. Né? Exato, e você tem que gerenciar isso. Não, peraí, vamos ver o que dá para a gente adaptar. Você não pode chegar, a gente já ouviu muito isso também no conhecido nosso, né, Diego? Tem, mas acabou. Né? Então, assim, se não chegar num ponto desse, infelizmente as coisas... Aí entra um problema desse trazendo outro. É uma bola de neve. Anderson, esse exemplo seu é perfeito, porque tem essa questão que entra também a gestão de expectativa. Porque eu sei exatamente qual exemplo. Foi um projeto que a gente trabalhou de certa forma junto, eu lembro disso. É uma situação que no meio do projeto, você muda de contrato, você muda de fornecimento, muda de fornecedor. Consequentemente, você muda escopo. E aí você não faz uma comunicação adequada, né, de quem está comprando o projeto, não faz uma comunicação adequada a todos os envolvidos ali, e aí você frustra a expectativa dos demais que estão participando por não ter tido um devido plano de comunicação. O que um contrato fazia, que tinha um determinado escopo, não será o mesmo que outro contrato vai fazer em outro escopo. Então, assim, se for para tentar pegar uma grande lição aprendida, pegando essa parte de comunicação, garanta o envolvimento dos sponsors do projeto, que é pegando o gancho do que o Anderson. Tragam essas pessoas, envolvam, motivem, até inverter, né? Você motivar o sponsor, normalmente fala o contrário, mas é um bom trabalho, porque se você quer evitar problema seu lá na frente, traga ele, tenha do seu lado, ele entendendo os desafios, envolva. Qualquer mudança que houver, mudança de contrato, mudança de escopo, comunique bem, avise a todos, a gente mudou, era assim, virou assado, fazer uma boa gestão de expectativa. Controle isso bem, e isso parece difícil, mas é extremamente fácil. É só jogar aberto, mudou, tem que avisar. Leu o escopo do contrato anterior, a gente mudou assim. Então, todo mundo bem avisado, cara, é muito fácil. Não, e outra, não complique, né? Se for tentando trazer sugestão, não complique. Às vezes tem gente que eu já entrei em lugares também que criava um plano de comunicação complexo, formulários. Isso não agrega em nada. Isso, por experiência, esses formulários que eles burocratizam, mas não agrega em nada. Às vezes um simples e-mail com a informação resumida, sucinta, de preferência no primeiro parágrafo, o resumo, o detalhamento, para todo mundo estar bem envolvido, isso é muito mais efetivo. E quando tiver essas mudanças, principalmente revisar os prazos, né? Para não frustrar o cliente na entrega, né? Porque você está com um planejamento de entrega X, quando você mudou, se você não revisar os prazos, ele vai continuar com a entrega X. Então, sentar, revisar os prazos de entregas, acho que é o final de todo o processo também, quando há uma mudança de escopo. Não, gente, vocês vão concordar. Isso tudo que a gente está falando é
é fácil, o discurso é bonito, eu até estou tentando falar que de forma dá para ser simples, mas a gente precisa, é inegável a necessidade de ferramentas para fazer esse tipo de gestão. Acho que a gente, hoje, ainda mais no tempo de produtividade que nós estamos, normalmente fazendo mais com menos, normalmente a equipe é bem especialista, enxuta para entregar o mundo. Alguns trabalhos que é trabalho de controle, isso a gente tem que entender. Tudo que essas atividades de controle, quanto mais a gente pode passar por uma ferramenta e focar na parte de gestão efetiva, na parte de análise, e puxando o sardinha um pouco para o nosso lado, nessa parte que está falando aqui muito do Project Wise, por exemplo, isso é que ele veio fazer com o pé nas costas. O Anderson, aí que não deixa mentir, é o cara que manja bastante do assunto que ele está falando aqui e ajuda muito, tanto nessa parte de plano de comunicação, criando matriz de distribuição de informação, análise de impacto, vamos supor, quando entra, o que impactou, onde que eu tenho que tomar uma determinada ação. São ferramentas que podem ajudar muito nesse processo. Então, Diego, para a gente fazer um fechamento aqui, né, Diego, e o Rotelo e o Anderson, então esse slide aqui ele é bem emblemático. A gente, nessas nossas discussões aqui, a gente passou, acho que praticamente todos os 15 itens aqui, né, de uma forma ou de outra, ver que a comunicação está amarrado com a parte de prazo, que se você não tiver recurso humano suficiente, vai estourar o teu prazo, se você não tiver o apoio da direção, você não consegue andar com o projeto. Então, tudo está relacionado, né? todos esses problemas, em maior grau ou em menor grau, né, fazem sentido. Claro, vai ter projeto que o apoio da direção ele vai ser mais importante do que a questão do risco, mas não só esses 15 itens, mas tem mais uma meia dúzia ali que a gente não colocou aqui no slide, são muito importantes, né? E não só a ferramenta é importante, mas a gente também ter profissionais, né, especialistas para poder gerenciar essa bagaça toda. Não adianta você investir numa puta de uma ferramenta em processo se você não tiver alguém competente para poder dirigir. Você tem uma Ferrari e você não tem gasolina para dirigir a Ferrari, ou o cara não tem habilitação, nunca entrou num carro, né? Então, complica. Você falou tudo, desculpa, Guilherme, desculpa. Esse ponto que você falou, eu acho que é importante frisar, que é uma máxima. O sistema não resolve tudo. O sistema é só um meio. Você falou, essa frase foi perfeita, encaixa como uma luva. Sistema nenhum resolve por si só o problema. Você tem que ter um processo bem definido. Exatamente. Porque senão a ferramenta não pode até te atrapalhar. Então você precisa definir seu processo, ajustar da forma mais simples possível e usar a ferramenta para te apoiar nisso. Desculpa te interromper na sua fala, mas perfeito. Esse ponto, na verdade, é um discurso que eu, o Rotelo, e todos os novos clientes que a gente entra, é uma das primeiras coisas que a gente tem que falar. Se você acredita que a ferramenta, você vai contratar o sistema e seus problemas estão resolvidos, cara, não é por aí. Vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Você tem que estar engajado, a gente te ajuda, a Quedra atua exatamente com isso também, a parte de desenho de processo, otimização dos processos. Vamos revisar seus processos com essa visão, trazendo a ferramenta para te apoiar. Óbvio que muitas vezes você vai ter que adequar o seu processo à ferramenta, isso acontece, é inegável, mas o processo tem que existir e todo mundo tem que estar treinado e sabendo conduzir o processo. Desculpa te interromper. Não, perfeito. Aproveitando o gancho aí, Guilherme, desculpa de novo também, aproveitando o gancho no que o Diego falou, resumidamente, a ferramenta não vai trabalhar para você, é por você. Ela vai trabalhar para você. Tá? Vai te ajudar, vai trabalhar com você. Né? Alguns processos você consegue até automatizar eles. Né? Em um determinado ponto da minha aprovação, eu tenho um documento MicroStation que eu vou transformar ele num PDF para eu publicar ele em avanço para alguém aprovar, fazer alguma... Isso você consegue fazer automatizado, não tem problema nenhum. Agora, vai depender tudo do que o Diego falou aí, vai depender do seu processo. Se o seu processo está bem definido, ele vai seguir até a tendência que flua tranquilamente. Beleza?
Não, bacana. Para a gente entrar já na parte final do nosso webinar, trouxe aqui algumas palavras que, dentro do gerenciamento de projetos, são as áreas de conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, essas palavras é um pouco daquilo ali que você tem que cuidar de um projeto, as aquisições, qualidades, os stakeholders, a comunicação, escopo, recurso humano. Então, você cuidar de um projeto, ele requer você ter multi-habilidades. E a gente falou tanto de ferramenta, falamos tanto assim de processo, poxa, mas o que eu hoje tenho no mercado de ferramenta para poder me auxiliar nesse gerenciamento de projeto? Bom, se você pensar em um projeto, seja um projeto na área de engenharia, saneamento, mineração, construção civil, o que você mais vai ter ali de documentos? Você vai ter documentos em Word, você vai ter planilhas, você vai ter PDFs, você vai ter também arquivos de software específicos, enfim, mas você vai precisar gerenciar toda essa documentação em algum lugar, em algum servidor, em algum ambiente. E aí esse ambiente que a gente comentou algumas vezes aqui nessa nossa apresentação, né? O próprio ProjectWise, que é uma ferramenta hoje que a Bentley trabalha, ela é uma ferramenta muito adequada e aderente para auxiliar os projetos, seja ele de qualquer porte, mas a nossa discussão principal hoje aqui nesse webinar é na área de engenharia. Então, quem tem lá um escritório de engenharia civil, engenharia na área do saneamento, na área de mineração, na área... Enfim, o próprio ProjectWise, ele pode ser uma ferramenta que vai te ajudar em muito, né, nesse processo aqui. Vou passar a bola aí para o Anderson, que é o nosso maior especialista, né, para ir para os minutos finais aí. Essas aqui são algumas funcionalidades que o ProjectWise pode ajudar, né, Anderson? Comenta um pouquinho para nós ali rapidamente desses itens aí. Então, vamos lá. O ProjectWise, ele é uma ferramenta, né, de gerenciamento eletrônico de documentos, certo? Muita gente conhece como GED, comumente, ou a sigla em inglês, né, DMS, né, Data Management System, né? E o ProjectWise, ele chega, né, a partir do momento que você faz a implantação, que você define o seu processo, você define todas as suas estruturas, né, com o intuito de otimizar o tempo, o ciclo de vida desses projetos, o seu fluxo de documentação, o que você precisa para fazer uma aprovação. Você tem estados, né, dentro de um fluxo de documento, né? Então, cada documento passa por um estado específico, onde em cada um desses estados, né, que a gente chama na ferramenta de state, né, ele possui um tipo de permissionamento diferente que você define, quando um documento estiver para aprovação, não é qualquer um que pode aprovar, vai ser só o pessoal do grupo de aprovação responsável por essa disciplina que pode aprovar, está em consolidação de comentários, está em diversos pontos, né? Ele proporciona também uma padronização na sua nomenclatura, né? Todo mundo sabe, todo mundo aqui conhece muito bem que os projetos eles seguem uma nomenclatura, né? Isso é variável de empresa para empresa, de projeto para projeto. Você tem muitas vezes lá o nome de um documento ele é definido por um tipo de documento, por uma área, uma sub-área, uma disciplina, um código específico, um sequencial, né? Então, assim, para você ter essa nomenclatura sendo gerada automaticamente, você não precisar que o seu arquivo técnico, sempre que alguém precisar gerar um documento, o arquivo técnico, qual que é o número próximo disponível aí para mim? Não, a ferramenta já te dá isso ali, né? O usuário tendo a possibilidade de criar esse documento,
tendo essa permissão de criar esse documento, ele vai simplesmente clicar, vai selecionar o nome e vai seguir o trabalho dele. É possível ter essas funcionalidades, né? Existe a possibilidade de você ter um ambiente instalado na sua infraestrutura, né? Ou o que a gente tem utilizado, que a gente tem visto que está sendo tendência muito grande agora, que é um ambiente na nuvem. Tá? Você tem isso disponibilizado na nuvem, num data center, onde toda a responsabilidade pelo servidor, por atualizações, por diversos outros aspectos, vai ser da Bentley, né? A Bentley vai dar toda essa estrutura, né? Esse auxílio aí nessa questão. Você não tem mais que se preocupar com aquele servidor, vai ter um servidor na minha infra, vou ter que me preocupar com backup, e vou ter que me preocupar com um banco de dados e controle de acesso, e se eu vou publicar isso na internet ou não, e por aí vai. É possível também para pessoas que possuem, para empresas que possuem a ferramenta instalada na sua infraestrutura, publicar isso, tá? Na web, não tem problema. Dá para ser feito, só que tem que seguir algumas diretrizes, né? É fundamental que o ProjectWise tem, ele permite buscas inteligentes de texto. O que seriam isso? Seriam buscas. O ProjectWise tem uma capacidade de extrair informação, de processar documentos do tipo Office, do tipo CAD e documentos PDF, e extrair informações desses documentos, né, dentro de arquivos XML, para que você possa fazer busca por itens dentro daquele documento. Tá? Se você Além quiser, disso, por você exemplo, pode... né, saber, olha, qual é o documento que tem a palavra georreferenciamento escrito, ele vai buscar não só o nome do arquivo, mas dentro do arquivo ele vai buscar tudo que tem ali sobre georreferenciamento, né? Exato. O que ele encontrar, o que ele processou, se ele processou aquele documento, ele conseguiu extrair essa informação, ele vai falar, ó, aqui nesse documento tem a palavra que você quer. Você dá um duplo clique no documento, abre o documento na ferramenta que você utilizar, né? For um PDF, um Word, alguma coisa, e faz uma busca lá dentro para localizar. As pesquisas também, elas podem ser feitas por diversas formas, por estado de documento, por fluxo de documento, por pasta, por metadados. Ele permite que cada documento tenha o seu metadado específico, né? A gente falou ali de padronização da nomenclatura, né? Então, você vai ter campos, né, atributos, né, metadados, que vão ser essas informações, o tipo de documento, o sequencial, a disciplina e por aí vai. Todo e qualquer campo de metadado no ProjectWise, ele se torna um campo que a gente chama de campo buscável, né? Você pode filtrar por ele, você pode fazer uma busca através dele, né? E à medida que você vai colocando informações dentro do ProjectWise, você tem dashboards gerenciais desses documentos, né? Você faz a configuração lá no portal, no connect.bentley.com, que é onde vai estar a informação do seu projeto, e você faz o mapeamento desses atributos, desses fluxos, e você vai conseguir ter esses gráficos. Tem uma opção de edição desses gráficos na plataforma web, assim como também você pode exportar esses dados utilizando algumas outras ferramentas e até mesmo utilizar o Power BI para uma pessoa que tem mais facilidade na utilização do Power BI, que é uma ferramenta muito boa para fazer dashboards, para fazer gráficos. Você conecta esses bancos de dados, né, para trazer para o Power BI essas informações, né? Você desenvolveria uma forma de você extrair essa informação da sua ferramenta, do seu ProjectWise, ele gravaria essa informação num arquivo CSV, por exemplo, e você poderia ler aquela informação ali e montar o seu gráfico facilmente, tá? Fundamental do ProjectWise é o compartilhamento da informação. Isso agora, nesses tempos sombrios de pandemia, né, que estamos vivendo, isso é fundamental. Você tem as mais diversas pessoas das mais diversas áreas, dos diversos projetos espalhadas por todo lugar. Nós temos, por exemplo, um cliente que a gente estava dando treinamento para ele na semana passada, administrativo do ProjectWise,
que o escritório onde ela trabalha é no Rio de Janeiro, porém ela foi para casa, foi para o Recife. Então ela está fazendo tudo de lá através do ProjectWise, ela não precisa estar fisicamente no escritório. A gente viu muitos conceitos vão mudar, né, depois dessa pandemia em relação a isso aí. Já mudaram, né? Já mudaram, né? Já mudaram, exatamente, né? E você tem essa possibilidade do compartilhamento da informação e o acesso web. Num dos slides anteriores, você mostrou o ProjectWise 365. O ProjectWise 365 é uma ferramenta exclusiva web, que ele tem diversas funcionalidades lá, que vai ser acessível via web. Né? As pessoas vão entrar na web e vão poder ver, inclusive ver, caso você dê a permissão para isso, né? Você vai habilitar esse usuário, você vai fazer um permissionamento nele, ele acessar a sua documentação. Né? Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, quando eu falei aqui um pouco antes que você pode automatizar o seu processo, né? Eu falei um pouco antes aqui, vamos supor que quando um documento esteja lá no fluxo dele, tem uma opção lá que vai ser chamada liberado para publicação. Você pede que o ProjectWise crie um PDF desse documento, seguindo todas as diretrizes que você vai passar para ele, né? Ele vai gerar esse documento para você e vai colocar numa pasta específica, onde, de repente, uma projetista tem acesso, ou o seu gerente de obra tem acesso. Gerou uma revisão nova. Beleza, ele vai substituir aquele documento, ou vai criar uma nova revisão, ou vai simplesmente substituir, e o seu gerente de obra lá na obra, onde quer que seja, né, vai ter lá o acesso instantâneo à informação que foi atualizada. Não, bacana. Né? Aí a gente entra na questão da segurança, né? Foi até uma pergunta que fizeram no chat um pouco mais cedo. O ProjectWise tem uma estrutura de segurança muito robusta, tá? Você pode fazer o seu permissionamento, a sua segurança, né? Através de documentos, através de estruturas, né? De fluxos, definindo pessoas que podem preencher os metadados ou não, pessoas que vão ter determinada ação ou não. Você pode ter um ambiente onde as pessoas vão simplesmente visualizar que aquele documento existe, elas não vão conseguir nem clicar naquele documento e baixar aquele documento ou abrir aquele documento, né? Não vão conseguir fazer nada, mas você vai ter pessoas com perfis diferentes que vão poder abrir o documento, editar e por aí vai. Tá? Além disso, o ProjectWise tem uma questão que eu acho fundamental, a gente sempre fala muito isso nos treinamentos, que é a questão do registro de atividade. Tá? Tudo que é feito dentro do ProjectWise é registrado em uma auditoria. Se a pessoa deu um duplo clique num documento e viu aquele documento, vai estar lá registrado. O usuário do Anderson, a tal hora do dia tal, jogou o documento na máquina dele. Então, ele abriu o documento. Ele deu um duplo clique e foi ver. Eu abri, mas eu não olhei o documento. Bom, aí já é uma outra questão. Mas lá na ferramenta está registrado que você deu um duplo clique. Está registrado. Né? Exato. A questão que a gente já falou aqui, já comentou, a automatização dos processos. Né? Você tem como automatizar diversos processos. Um exemplo foi essa questão da geração de documentos PDF, por exemplo. E a última coisa muito importante é que o ProjectWise se torna a sua fonte única de informação. Você centraliza as suas informações dentro do ProjectWise. Não tem mais aquela velha historinha que a gente já via acontecer, tá? De um líder de disciplina, por exemplo, ter o projeto todo no HD externo dele. E aí, se esse HD externo cai no chão, e aí? Como é que vai ficar aquele projeto, né? A última versão está com fulano que está no HD dele. Não pode ser isso. Isso tem que estar numa fonte única. Os drives de rede ajudaram quando foram criados? Sim. Ajudaram quando você tem o os vídeos institucionais, né, que a gente tem de divulgação da ferramenta, que a própria Bentley faz, eles têm lá um dado de que 40% de um tempo que você gasta em projeto, uma média, dependendo do tipo de projeto, você está
verificando se você está trabalhando na última versão daquele documento, né? Então, você imagina tal projeto no HD do cara, aí tem um outro pedaço no computador do fulano, aí tá no pendrive não sei da onde, tá no e-mail não sei da onde, outro pedaço do projeto. Cara, como é que fica isso, né? É complicado, né? Pois é, exatamente. Então, a ferramenta está vindo para justamente auxiliar nisso aí. Em relação ao acesso web, dentro do acesso web, quando você tem, por exemplo, a utilização do ProjectWise Web, né, que nós temos a ferramenta desktop e a ferramenta web. Dentro dele é possível fazer, por exemplo, markups de PDF, ou seja, você marcar alguma coisa, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Por isso é que eu insisto sempre nessa questão da automatização da geração de PDF, né? Porque isso é uma ferramenta muito interessante. Além de um comparador gráfico, você pode pegar 2 documentos, 2 PDFs de revisões diferentes e comparar eles. Me mostra aí o que mudou de um para o outro. Isso está disponível na web. Isso é muito interessante e ajuda muito, né? Ajuda muito, né, na questão da informação. Vai reduzir o seu tempo de retrabalho, porque retrabalho a gente sabe que, bem ou mal, vai existir. A gente tem que trabalhar para diminuir ele, o máximo que a gente conseguir, né? Mas vai diminuir esse tempo, tempo para você procurar um documento e por aí vai. Certo? Não, bacana, Ederson. Obrigado pelo seu overview aí sobre a ferramenta. A ideia, né, pessoal, foi trazer um pouquinho de algumas problemáticas que nós temos em gestão de projeto e também trazer alguma solução que pode ser aderente, né? Assim como o ProjectWise, existem outras ferramentas de mercado que fazem coisas similares. A gente trouxe aqui uma ferramenta que a Bentley hoje trabalha, né, utiliza. Então, dentro do que a gente passou de problemas e do que a ferramenta ela traz hoje de funcionalidade, ela consegue ajudar muito nessa parte de comunicação, documentação, organização, versionamentos, retrabalho, mudanças de versões. Então, a ferramenta ela tem um potencial muito legal, né, nesse sentido. Então, depois, quem quiser, tiver mais interesse, né, tem os nossos contatos aí pós-apresentação. Tiver interesse em fazer alguma consulta, ou quer uma apresentação um pouco mais específica, conhecer um pouquinho mais a ferramenta, saber se ela é aderente. Guilherme, eu tenho um pequeno escritório de engenharia, será que isso pode ser utilizado na minha empresa? Eu tenho um grande escritório, será que dá para ser utilizado? Aí nós temos aí, né, o time da Bentley, da Ketra, que depois podem dar um apoio nesse sentido, tá? Então, a gente tem algumas perguntas e respostas, que aí pelo andar aqui da carruagem, até para não comprometer muito o horário do pessoal, a gente depois vai redirecionar por e-mail essas perguntas que o pessoal fez aqui para a gente, tá legal? Anderson, alguma palavra final de agradecimento aí público? Bom, Guilherme, só queria agradecer aí a oportunidade da gente expor um pouco da experiência que a gente tem, né, na ferramenta. São aí quase 10 anos trabalhando aí nos mais diversos projetos, nos mais diversos clientes, desde a mineração até estaleiro, usina de de energia, energias renováveis e por aí vai. Então, a gente tem uma certa experiência, né, nos mais diversificados tipos de processo, né, porque cada um tem a sua particularidade, certo, né? Isso, novamente, só deixar o meu agradecimento a todos aí que participaram desse webinar. Obrigado, Edson. Otelo, a palavra está contigo. Não. Muito obrigado aí por todos aí que acompanharam com a gente esse bate-papo. Foi muito interessante. Agregou também para a gente, né, as experiências sua, do Anderson, né? Acho que isso vai ser muito, muito levado em consideração aqui também, né, nos nossos projetos, né? E agradecer mesmo todo mundo aí que conseguiu aí acompanhar com a gente. Obrigado, Rotelo. Diego? Não, só agradecer também. Obrigado aí por esse bom bate-papo nosso aqui. Prazer falar com você novamente, viu, Anderson, Guilherme também. Foi muito boa a conversa, foi bom, assim, espero poder ter contribuído para todos aí também, com alguns exemplos. Me coloco à disposição também,
se precisar de mais alguma informação, mais algum detalhe, se a gente puder ajudar em algo, pode contar com a gente. Tá bom? Não, obrigado, Diego. Obrigado a todos novamente. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro webinar. Espero que tenham gostado aí dessa nossa primeira edição. Mês que vem teremos aí um outro tema para poder debater nesse mesmo estilo, uma coisa mais contraída, uma coisa mais light, com bastante exemplo, bastante casos práticos aí da temática. E fiquem à vontade também em sugerir temas também para os nossos próximos eventos. Respondo aí as pesquisas que a gente vai soltar no final da apresentação, porque ela é muito importante para o nosso feedback. E é isso. Rodrigo, quer fazer mais algum fechamento? Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Não, na verdade, só lembrar vocês que a gravação desse evento, né, que aconteceu hoje, vai estar disponível para vocês já, daqui umas 2 horas mais ou menos. O mesmo link que vocês usaram para acessar a sala vai ser o da gravação, tá? Certificado para quem quiser baixar o certificado de participação está também na lista de recursos disponível o link para vocês baixarem o certificado. E como o Guilherme falou, a gente, encerrando a apresentação, vai abrir uma pesquisa aí de qualidade, né, para vocês, que é onde vocês vão justamente poder sugerir os tópicos para as próximas sessões, tá bom? Então é isso, Guilherme. As perguntas que a gente recebeu pelo PR, você vai responder por e-mail, não é isso? Isso, exatamente. Legal. Então é isso. Obrigado, então, pela participação de todos. Valeu, Guilherme, Otelo, Diego, Anderson. Valeu, muito obrigado aí a todos. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.